Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com o aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha, livro Palavras de Vida Eterna, lição 57, Jesus e Paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do Espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe desapiedado a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galiléia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de teu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procures segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Graças a Deus. E diante dessa belíssima lição, que nos dá todo o aprendizado que Jesus nos deixou, para que nós seguíssemos o seu exemplo e cumpríssemos a vontade do Pai. E aqui estamos, agradecendo a essa bondade por todos os benefícios que eles nos concedem e que nós façamos jus, sim, de executar a tarefa e ter a nossa consciência tranquila, cumprindo corretamente os nossos deveres. E assim, Jesus, que seja em teu nome, que possais nesse momento envolver a nossa Ana Virgínia, que nos trará o estudo do teu Evangelho, para que ela seja inspirada e intuída por ti, para explanar o teu Evangelho de amor. Abençoa também, intui, ampara e protege a nossa Marilena, que nos trará a leitura e o comentário do Fonte Viva, que ela seja envolvida no teu amor para nos trazer o comentário. E agradecido, Senhor, por tudo, te pedimos que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, graças a Deus estamos aqui reunidos nessa tarde, enormemente agradecidos por aqui termos chegado, por termos a oportunidade de passarmos juntos
Uma tarde onde nós vamos, não é a tarde toda, mas algum tempo, uma hora, 2 horas juntos, com a oportunidade de falarmos sobre Jesus, sobre o bendito Evangelho de Jesus, né? O que ele vem trazendo para a gente. Mais uma vez, a gente pede a Deus que os nossos espíritos, a gente possa reter as informações necessárias, né, para a evolução do nosso espírito, que é mais ou menos o que o estudo da tarde de hoje se baseia, né? Qual é o título do capítulo 5, item 24, a desgraça real. Em alguns evangelhos, a infelicidade real, a verdadeira desgraça. Então, se intitula de maneira diferente, mas o assunto é esse, tá? Então, nós vamos começar uma breve leitura do Evangelho para nós, então, adentrarmos ao estudo propriamente dito. Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, subtítulo A verdadeira desgraça, que é o item 24. Todos falam de desgraça, todos já experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam e que a verdadeira desgraça não é, de forma alguma, a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio, sem o anjo que nele sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura e que, com dificuldade, esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar dissipando os miasmas, insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça. Graças a Deus. Quem puder, é interessante que leiam, porque uma parte do Evangelho, vamos dizer assim, muito bonita, tá? E continua com uma linguagem bem fácil e trazido por Delphine de Girardin, de Paris, 1861. É muito interessante essa leitura, mas senão a gente vai perder um pouco de tempo no nosso estudo. E durante o estudo, a gente vai acabar falando o que o Evangelho traz. Então, vamos começar assim. O que é desgraça? O que é desgraça? Se nós formos no dicionário, nós vamos encontrar vários significados, mas a gente pegou na seguinte: é a perda das boas graças. E o que seria, né, quando e onde eu vou buscar essas boas graças? Em Deus. Porque tudo ao nosso redor, gente,
Tudo, se nós ligarmos a televisão, nos repórteres, né, nos noticiários, a mídia faz questão, porque é o que vende, do sensacionalismo. Então, o que acontece? Uma hora a gente escuta que aquele assunto é X, daqui a pouco a gente já está escutando que o assunto é Y, daqui a pouco a gente já está escutando que o assunto é Z. Então a gente fica com a mente super, né, achacada de informações que não nos vão levar a nada naquele momento, né? A não ser, eu estou falando naquele momento, levar de bom, a não ser coisas então mais difíceis. Por quê? Tem um ditado que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente, não é? E isso é verdadeiro. Por quê? Porque quando você vê na tela de uma televisão, que hoje em dia as televisões são maiores, né? Com uma capacidade de filmagem, de tudo muito detalhista. Então, quando você vê aquilo ali, aquilo fica impregnado no teu cérebro, na tua mente. E você vai retendo aquilo, e aquilo automaticamente vai para o teu organismo. Por quê? Porque você vai fazendo avaliações em cima daquela situação. Durante o decorrer da palestra, nós vamos citando exemplos e a gente vai vendo como a verdadeira desgraça não é aquilo que nós estamos vendo na televisão. Então, nós precisamos refletir a vida em dois sentidos, que é o que a gente aprende na doutrina. É o material e o espiritual. Muito bem. Então, a vida nos acompanha na parte da matéria e na parte do espírito, né? O que nós estamos fazendo com ambos? O que nós estamos fazendo com ambos? Na nossa evolução espiritual, no nosso cuidado com a matéria, o que a gente está, por exemplo, quando a gente apresenta um problema, a gente faz um exame de sangue, uma coisa assim, apresenta uma taxa um pouco mais elevada. Aí você vai, não é tão necessário assim, não vou tomar esse remédio não, eu acho que daqui a algum tempo passa. Ou se não, eu não vou fazer essa dieta não, porque é tão pouquinha a diferença. Só que a gente esquece que o nosso organismo físico, material, ele é como uma máquina, verdadeiramente como uma máquina, né? A gente vai vendo que com o decorrer da idade, o nosso joelho já vai rangendo mais um pouco, as nossas articulações já vão fazendo um barulhinho esquisito e outras coisas mais. Aí você se reporta a um automóvel, não põe óleo não para ver. O que é o óleo? O óleo é tudo aquilo que vai penetrar pelo motor todo do automóvel, que vai fazer o automóvel fluir, todas aquelas peças fluírem bem no seu funcionamento. Assim é a gente. Então, se o médico diz, a senhora toma colágeno, que vai fazer bem para isso, a senhora procura se alimentar disso, mas gente, dá trabalho fazer isso, fazer aquilo, está tudo muito caro. Está sim, o remédio está todo, as coisas estão realmente muito caras para nós nos tratarmos, mas a gente pode começar a selecionar no que a coisa está pior. Digamos, vamos voltar ao automóvel. O automóvel, meu carro está batido e o motor está pifando. O que eu tenho que solucionar primeiro? Aquele motor, depois eu vou tratar da parte da lanternagem.
Assim somos nós. O que está pior em mim? E eu vou tratar aquilo ali. Então, o ideal é a gente poder tratar tudo ao mesmo tempo, né? Mas nem sempre isso é possível. Bom, então a gente vai vendo a importância do cuidado com a nossa matéria. E nós, sabendo que o nosso mundo verdadeiro não é o material, é o espiritual. O que estou vivendo hoje, me comprometo como um espírito imortal. Então, quando às vezes nós escutamos assim, o que eu estou passando hoje, não é? Se eu não procurei isso nessa vida, eu tenho alguma coisa da passada ou de outras, né? Que eu estou tentando me acertar. Então quer dizer, vamos começando a dar uns exemplos rápidos. Essa moça que caiu agora do penhasco, né? Você vê pelas fotos que nos são passadas, né? Você vê pela carreira que ela escolheu, pela pessoa que ela demonstrava ser, nós tivemos oportunidade de ver o relato da irmã dela, que é 5, 6 anos mais velha que ela, né? Ela ajudou a irmã a casar, a irmã não queria casar. Aí ela, assim, tão rápido, ela favoreceu o casamento, ajudou, a irmã casou. Aí ela ficava, e agora eu quero meu sobrinho, e não sei o quê. Então, ela tinha uma sede muito grande, uma pressa de viver muito grande pelo relato que a irmã enviou, né? Numa postagem aí, mas não na mídia, propriamente dito, na televisão, vamos dizer assim. Então, você estava vendo a sede de viver, ela botou a mochila nas costas e foi. A gente pode classificar isso aí como uma desgraça real? Não. Isso não é uma desgraça real. A desgraça real é tudo aquilo que vai influenciar na evolução do nosso espírito. Tudo aquilo que pode, digamos assim, impedir a evolução do nosso espírito, o desejo de nós evoluirmos espiritualmente, isso sim é classificado como uma desgraça real. Essas situações são situações que precisam acontecer. Havia necessidade daquilo acontecer. Aí nós nos questionamos. Mas, poxa, precisava ficar tanto tempo lá embaixo? Isso aí já não é uma coisa que pertença a nós. Outro dia a colega falou para nós assim, da cultura, na quinta-feira passada, da cultura. Na Índia, existe um número imenso de criaturas, de crianças passando fome. Imenso, imenso. Mas a vaca, o animal vaca, ele tem uma importância, ele é colocado assim como algo de extremo valor na Índia. Nada falta para um animal, a vaca. A vaca quer atravessar a rua, não respeitam as criaturas humanas, mas para tudo para a vaca atravessar. Ela estava falando até de destruição, né? No Livro dos Espíritos, a colega na semana passada. Então, vejam bem, isso é cultura. Quanto cultura, nós não temos como nos envolver.
mas quanto a respeito por aquele corpo que era de origem brasileira, né, nacionalidade brasileira, nós temos como reaver com o que está acontecendo naquele local para se ter mais segurança se é um ponto turístico. Mas existe toda uma cultura da Indonésia em relação àquele vulcão. Dias depois caiu um senhor de 60 anos. E eles têm um negócio lá, como nós temos as nossas tradições, as nossas culturas também, né? Com a influência do branco, do africano, de tudo. Então, eles têm que quem cai ali tem uma elevação, não sei o quê. Então, quem somos nós? Aquela demora foi por conta disso, da visão deles. Então, nós não temos como classificar diante do Espiritismo essa situação como uma desgraça. O fato ocorreu, ela precisava passar por aquilo e assim foi. Então, a evolução que ela vai ter quanto espírito é que vai trazer, e a família, né? Que aí é todo mundo junto, a família também é que vai trazer em cima disso, desse fato, o seu avanço. Quantas dores nós sabemos, né, de mães que perdem seus filhos, nós vamos falar daqui a pouco outro exemplo, e que a partir dali formam ONGs, formam grupos de pessoas que que sofrem esse mesmo problema, né? E que vão à frente ajudando uns aos outros através dessa dor. Isso é uma evolução espiritual. Aquela dor fazia parte da caminhada, não era desgraça. Então vamos continuar. Para darmos início exatamente ao tema, precisamos abordar outras duas passagens do Evangelho muito interessantes. A primeira dela, que é a pluralidade das existências. Se a gente não focar, se a gente não souber que nós temos mais vidas, que já tivemos outras vidas, Deus vai se tornar injusto. Injusto. Nós não vamos conseguir entender. Como, gente? Né? Estão acontecendo, eu vou trazer aqui para vocês e citar uns exemplos. Nós não somos só nós não somos só essa nossa existência, nós já sabemos disso. É o produto de outras existências que tivemos atos não muito bons e atos assertivos também. Gente, eu tenho um passado, posso ter jogado pedra na cruz, posso ter, posso ter ficado lá naquele meio, por que não? Mas não é possível, né, que eu também não tivesse tido uma assertividade no meu caminhar. Nós trazemos aqui no trabalho dos espíritos, espíritos muito, muito difíceis, super rancorosos, super cobradores, mas vingativos mesmo. Quando é colocado na doutrinação uma lembrança do passado que toca na mãe, porque geralmente eles se perdem dessas mães, né? Porque eles fazem escolhas, né, difíceis. Então, um espírito vai para lados, né, situações locais diferentes. Quando é tocado nessa situação de mãe, de amor materno, né, que o doutrinador toma aquele rumo devagarinho e vê que ali vai ser
o ponto que vai sensibilizar aquele espírito, ele se modifica completamente. Então a gente vê aqui, ele também teve momentos assertivos, mas muitas das vezes o que ele faz é uma escolha. Essa semana nós estávamos ouvindo um psiquiatra falar que a maturidade não chega com a idade. A maturidade é uma escolha. Então, quando nós vemos pais passarem a mão na cabeça de filhos que cometeram atos absurdos, né? Na nossa vida aqui, material, a gente tem vários, é só ligar a televisão. Aí o pai chega, né? Conversa com a polícia, faz. Esse rapaz que atropelou aquele fisioterapeuta no recreio, 10 meses escondido. Então alguém acobertou aquele rapaz, né? Então, o que acontece? O que acontece com isso, gente? Foi uma escolha. Quem é o mais imaturo aí? É o rapaz ou é o pai? Ou é a mãe? Quando eu falo responsável. Alguém que está acima dele, até por idade, formação, o que for, né? Graduação, o que for. Quem é? Quantos jovens nós vemos com uma maturidade que a gente vê eles nos ensinam. Eles falam para a gente coisas que às vezes a gente até se envergonha. E nós, com a idade mais avançada, não conseguimos alcançar a maturidade, pelo menos naquele fato ali. Então, realmente, a maturidade, ela é uma coisa que ela é uma situação, ela é um processo de escolha e não de idade. Então, a gente vai vendo que a gente pode ser maduro a qualquer momento. A gente se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa mais assertiva, né? Então, com isso, nosso espírito também pode chegar a uma evolução também mais concreta, onde a gente escolha a maturidade espiritual. Porque se as duas se casarem, aí vai ser muito bacana. Mas se as duas não se casarem, ou se as duas penderem para uma escolha que não quero no momento ter essa maturidade, aí vai ser um atraso muito significativo para nossas vidas. Então, o nosso espírito, ele é resultado das outras existências, né? Isto é, o espírito é imortal e está fadado à evolução. E os conhecimentos bons e não tão bons e atitudes, eles ficam marcados nos nossos espíritos. Então, por isso que às vezes a gente não sabe o porquê de coisas que nós passamos nesta vida, são situações marcadas de outras vidas. Por isso falamos da pluralidade das existências. E a outra situação também muito importante que a gente tem que falar sobre esse item é a lei de ação e reação, onde tudo que faço tem uma consequência. Tudo que eu vou fazer tem uma consequência. Temos que vigiar no livre-arbítrio, analisemos nossas atitudes e pensamentos para esse amadurecimento espiritual. Então, a desgraça, ela é real. O divórcio, o desemprego, o desencarne prematuro são desgraças, infelicidades que fazem parte do meu mundo material e não espiritual. Essa é a diferença. Fiquei desempregado. Perdi uma pessoa querida. Isso não faz parte diretamente, vamos botar assim,
Agora me vem na cabeça, não sei porquê. Sabe aquele tubete de festinha de criança? Que é aquele potinho que bota a balinha dentro? Digamos que somos 2 tubetes, né? O material espiritual. Então, o que acontece? Se nós colocarmos toda a negatividade dentro de que é o material, né? Esse aqui vai pesar realmente, né? É o meu desemprego, a perda de um meu bebê, é a perda de um filho, a perda de um pai, a perda de quem for, né? Um divórcio. Ninguém casa para divorciar, gente. Ninguém se casa para divorciar. Então, aí a gente vem em outro, vem no espiritual. Esse aqui vai ficar carregado de emoções, sim, o material, porque eu estou vivenciando aquilo ali. Mas eu tenho condições de, através de estudos, através até do tratamento médico da Terra, do tratamento médico espiritual, eu não encher esse meu outro tubete, que é o espiritual, de tanta situação menos boa quanto esse meu material. Então, aí a gente vê que as pessoas falam assim: se você morrer hoje, você é substituído no ato. Seu lugar não vai ficar vago. Então meu material está ali. Ele só me vem como matéria. Então, se eu morrer hoje, visto nos olhos dos outros como uma desgraça, eu não vou fazer falta. Por quê? Porque vem outro ser humano me substituir. Agora, e o meu espírito? Como ele fica nisso? Como fica meu espírito? Gente, eu larguei meu trabalho. Acabou. Meu trabalho de terra acabou. Agora é o espiritual. O que aquele trabalho de terra me fez evoluir? Eu evoluí como espírito. Eu soube me corresponder com os outros diante das desavenças de posições, porque, né, ninguém fala só o A, senão não teria graça a vida, né? Nós temos que ter, por isso que é bom trabalhar em equipe, porque um fala o A, o B, o C, até chegar ao denominador comum. Por mais que a gente fique, não é, deixa de ser. Temos que saber ouvir. Temos que saber ouvir. Então, eu costumo dizer que as profissões muito individualistas, que não tem, por exemplo, eu trabalhei no meio de grupo de professor, então era um furdunço. Um saía com A, outro B, tinha todo o alfabeto ali, de posições. Então, no conselho de classe, então, misericórdia, né? E você tinha que ser o quê? O que eu ia tirar de bom dali? Eu tinha que ser assertiva, mas eu tinha que saber que eu estava sendo assertiva. Por quê? Porque eu ia crescer. Porque aquilo ali eu já me aposentei. Ninguém quer saber de mim, só me conhece por um número. Colegas gostam de saber de mim, mas o meu patrão nem... Acabou, né? Mas e eu, quanto professora, e eu, quanto mestra, o que eu fiz por aqueles que estavam ali? Eu vi tanta desgraça, tanta coisa tida como desgraça material, mas eu vi tanta criança que, vivendo uma desgraça nessa vida, né, materialmente, tinha um espírito, uma escolha de maturidade, não se lamentavam,
Não se lamentavam porque estavam com fome. Não se lamentavam porque o tênis estava furado. Como nós aprendemos com eles? Então nós temos que trazer esse aprendizado para nós também. Filtrar tudo isso na nossa vida. O que o Evangelho está nos falando é a desgraça que é tida como consequência do nosso livre-arbítrio. Exemplo, tomamos uma decisão e essa decisão aos olhos da carne foi assertiva. Mas essa decisão de livre-arbítrio no plano espiritual é muito complicada e nos deixou numa situação que precisamos repassar essa lição. Por isso, nós analisarmos. Nós às vezes olhamos e falamos assim, puxa vida, fulano tem tudo, né? Fulano tem, olha, uma casa, carro, viaja o tempo todo, filhos lindos. Aí a gente vai, né? Só pensando, e eu passando por isso tudo. Passando por desemprego, passando com um filho doente, passando com dificuldade, mal tenho dinheiro para pagar meu aluguel. Que Deus é esse? Aí, você, por alguma situação, você vai conhecer a vida daquele fulano dentro de 4 paredes. São filhos, às vezes, que não têm amor nenhum por aquela família. São pessoas que, para filho não perturbar, pagam uma boa viagem, dá um carro bem novo, para ele não ficar titi, para não perturbar você. Olha a tua responsabilidade diante daquele espírito. Então, isso não pertence a nós. A Ana, está errado nós termos o bem? Não é nada disso que eu estou falando. A ambição é necessária para a gente viver. Imagina, eu sento, só tem essa sandália. Vou ficar com essa sandália aqui, deixa ela para lá, até ela estragar. Não tem problema. Não, gente, se eu tenho condições de comprar uma outra, por que não? Mas sem passar por cima, usando meu livre-arbítrio em comprar, em trabalhar, em me proporcionar o melhor, mas sem prejudicar o meu irmão. Sem marcar com um X o meu espírito. Tá vendo? Conseguiu o cargo, mas o outro que estava no lugar foi mandado embora, porque conseguiu o cargo, assim, pelas curvas. Eu me lembro, meu esposo sempre fala isso, ele nunca esquece. Ele trabalhava numa empresa, quando solteiro, e um rapaz dessa empresa ia sempre tomar café na casa da minha sogra. Aí pedia se não dava para arrumar um emprego para eles lá nessa empresa. Para ele, né? Aí meu marido, não, a gente vai ver. Ele com os outros, não, a gente vai ver. Arrumaram emprego para esse rapaz. Olha, ele foi se infiltrando de uma tal forma dentro da empresa que ele mandou, com a posição dele, fez minar, né, a assertividade, a posição, o ponto de vista do patrão da empresa, do administrador, de quem fosse lá do RH, causou uma influência tão negativa que 5 foram embora, mandado embora, inclusive meu marido. Aí vocês vejam, né?
essa situação onde os 5 ficaram foi difícil? Muito, muito difícil, mas não foi uma desgraça. Eles aprenderam o quê? Pelo menos o meu marido, que não se faz isso com ninguém. Não se faz isso com amigo nenhum dentro de uma empresa. Não se deve fazer isso. E é o que ele procura passar para os filhos dele também. Então, essa questão do nosso aprimoramento espiritual, do nosso comprometimento na nossa evolução espiritual, é de extrema importância, porque depois que a gente ficou marcadinho, não adianta, nós vamos acertar contas com o plano espiritual, né? Sobre essa pessoa que nós falamos, né, de posse, dessa família que eu citei anteriormente, vamos conhecer essa pessoa mais à frente e vemos que essa pessoa não é feliz porque não sabe utilizar de todas essas ferramentas, como nós falamos. Ele deveria ter tudo, então ele deveria saber que essas ferramentas que lhe foram oferecidas são para dividir em prol do auxílio do próximo do que a si próprio. Né? Aos olhos dos homens, ele é uma pessoa sortuda, mas na visão espiritual, ele está deixando de cumprir os compromissos que assumiu no plano espiritual e traz para si complicações que talvez lá na frente trará uma desgraça real. Então, me foi trazido, por isso que dizem que a riqueza não é tão difícil quanto a pobreza, né? Porque foi acertado, não, eu venho nessa posição assim, 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 com um poder aquisitivo muito bom e assim, assim, assim. Quando eu caio na carne e aquilo vai crescendo, eu só penso em passar por cima de todo mundo e só absorver para mim a minha riqueza e não dividir com ninguém. Aí nós trabalhamos em locais, né? Como aqui a nossa assistência social e tudo, né? Eu trabalhei com crianças, né? Com padrão classe mais baixa, a minha vida inteira, virava, mexia, às vezes a balinha que eles ganhavam no aniversário, eles traziam para mim. Aqui, traz abacate para a gente, traz as coisinhas que dão na casa. É o prazer de doar. Você vê que aquele espírito, se ele tivesse na riqueza, ele se comprometeu com a pobreza, em vir na pobreza, digamos assim. Vamos só para fazer uma ponte, tá? Assim, ele veio com essa pobreza, mas ele ainda divide. Vai no hospital público, você vê o que é aquilo ali dentro de uma enfermaria. Um vê pelo outro. Um ajuda o outro. Peraí que eu ajudo, pode deixar. Aí você, não, eu ajudo. O familiar ajuda o outro, a familiar chama. E às vezes você está no hospital particular, né? Super luxo, maravilhoso, você ali solitário, uma coisa medonha, e aí você fica sozinho. Aqui, você está acompanhado às vezes de um querido, aquele querido tira até a oportunidade daquele querido ajudar o outro, porque você está só ali, reservado a uma pessoa. Ah, mas a assistência é diferente, depende do médico. O médico que atende no público, atende no particular. Nós já tivemos oportunidade de estarmos em hospitais particulares e vendo o mesmo médico que atendeu uma pessoa da minha família sair com aquelas malas de rodinha, toda a pressa, porque ia para a UPA ali do Lourenço Jorge. Então,
aquele médico não tem como mudar o seu jeito de ser do um modo para o outro, com tanta rapidez. Pode sim, o local que ele vai clinicar não oferecer tantos subsídios quanto o outro. Aí, como é que você fica, né? De pés e mãos atados. Você tenta trazer a tua graduação, a tua experiência, a flor da pele, trazer ali para salvar. Mas nem sempre está faltando um remédio, está faltando algo dessa forma. Mas a evolução que ele traz, com o comprometimento espiritual que ele fez, ele continua. Ele continua. Vamos seguir. E em análise, vemos pessoas que passam por grandes provações e se dizem felizes. Por que isso acontece? Vou dar um exemplo. Outro. Quando eu estava esperando a Mariana, isso aí nunca vai sair da minha mente, tá? Minha filha tem 33 anos. Aí fui fazer, não tinha condições, estava tudo em hospital público mesmo, fui no Salgado Filho fazer uma ultra. Para onde me jogava eu ia. Fui para o Salgado Filho. Lá fizeram uma ultra que viram assim a menina assim, mas não queria saber o sexo, né? E ela muito pequenininha, muito miúda ainda na época. Aí viram. Quando eu cheguei em casa, estava minha mãe, minha irmã, na porta, gente, 33 anos, 34, né? Porque eu estava gestando, né? E o bebê? E o bebê? Como ele é? Aí eu falei assim, tá tudo bem. O médico viu até o cristalino dos olhinhos na ultra. Ele mexia a beça comigo, o médico. Viu até o cristalino. Essa aqui, ó, pergunta assim, com toda a razão dela. Ana, e os bracinhos? Eu falei, a criança é perfeitinha, é linda. Aí é onde eu quero chegar. Minha irmã vira para mim, vocês sabem, minha irmã vira para mim, minha irmã, essas ultras de hoje em dia não vão permitir que venham mais crianças como eu no mundo. Porque nenhum pai, nenhuma mãe vai querer uma criança como eu. É sério. É sério. Então, e isso é verdade, tá, gente? E isso é verdade. Isso acontece muito, não é divulgado, mas a gente conhece um bom número de médicos que nos relatam esses fatos. Então, realmente é uma coisa para a gente. E o comprometimento que a gente teve? Se ele está na nossa barriga daquela maneira, e o comprometimento? Aonde fica meu compromisso espiritual que eu ia trazer ou na barriga ou adotados como eu tenho? Onde fica meu compromisso? Não é porque temos um filho adotado, né, um mais novinho, com certos transtornos, que isso, independente de vir na minha barriga ou não, eu teria que ter um filho assim. E onde fica? Eu fiz nessa? Isso é desgraça? Não, eu agradeço todos os dias a Deus, a essa oportunidade que está fazendo eu crescer, eu, o pai, a família, todos em volta, muito, muito, muito espiritualmente. Muito. É muito choro? Claro, sou feito de carne e osso. Nós somos feitos de carne e osso. Ninguém quer um marido com uma situação como a Heloísa
tá passando, outros, cada um com seu cadinho. Alguém quer? Todo mundo quer ser feliz, né? E o que é felicidade? Felicidade é uma conquista diária. Frase escrita no meu quarto desde que eu casei, que o Dr. Rema mandou botar. Tá lá. Felicidade é uma conquista diária. De que forma? Do teu lado, com um andando ou não andando. É uma conquista diária. É uma conquista o quê? Espiritual. Então vamos seguir aqui. O que é importante para ser feliz? Segundo o Evangelho, a posse do necessário. Então nós vamos contar outra historinha. Ah, gente, não mandei nascer professora, ou melhor, pedir, né? Uma determinada criatura, um homem, né? O homem é doido por carro, né? Ih, carro do ano, então, só misericórdia. Então, quem pode, adora. E gente, aqui para nós, aquele cheirinho de carrinho novo é uma benção. Então, essa hora passa que é uma benção também. Aí, o homem, ele foi, comprar um carro. Trabalhou, comprou o carrinho dele. Só que ele não se trabalhou muito bem quando ele tomou posse daquele carro. O que aconteceu com ele? Não saía mais de casa e ficava dando brilho no carro e não sei o quê. Se ele saía, ele procurava estacionar o carro num lugar onde não tinha nem coqueiro, não tinha nada, que poderia ver uma ventania e cair em cima do carro. Tudo bem. Um determinado dia, o que aconteceu? Ele saiu, foi ao cinema. Vou ao cinema. Aí passou uma pessoa, né? Não podemos dizer que é boa, né? Mas riscou de ponta a ponta o carro dele. Gente, quando ele viu aquela situação, ele simplesmente adoeceu. E adoeceu muito. Sabe por quê? Ele não tinha um carro. Ele era o carro. Então, é quanto a isso que nós temos que nos vigiar também. O apego. Gente, isso tudo fica, isso tudo é matéria. O apego que a gente tem. Nós, às vezes, temos apego até um ente querido que precisa desencarnar e a gente prejudica aquele desencarne daquele querido. Então, portanto, apego. Ele adoeceu, né? Por quê? Na verdade, não riscaram só o carro, riscaram os nervos dele, riscaram a alma dele, as entranhas dele. Então, o mundo desmoronou para aquela criatura. Então, o homem e o carro estavam tão identificados que qualquer coisa que ocorresse naquele carro, ocorria com ele mesmo. O que a gente vê? E assim, a gente vai percebendo como nós, às vezes, somos vulneráveis e dependentes não só de um carro, mas de uma casa, de uma pessoa, e aquilo quando nos é lesado de uma maneira, o nosso grau de identificação é tão grande que sofro no lugar daquilo. Tem pessoas, gente, que não sabem viver sem o outro. Mulheres que não sabem viver sem o marido. Maridos, homens que não sabem viver sem as mulheres. Olha os casos que estão acontecendo. Então, como eu estou, como a minha alma está, né? Não, eu não estou conseguindo. Vamos procurar ajuda. Eu estou muito reativo. Eu sou capaz de fazer uma bobagem. Essa bobagem vai me jogar para baixo. Então, vamos procurar. Por que somos orgulhosos ainda, né? Precisamos... trouxe uma passagem da monja Coen. Se vocês conhecem essa monja, ela diz: a dor existe. Se beliscar, dói.
Não dói? Não dói. Se enfiar uma flecha na gente, dói. Mas a gente vai pegar e enfiar de novo outra flecha em cima dessa flecha? Não. O que nós vamos fazer? Tirar aquela flecha. Tirar aquele mal que nos causaram. E fazer o quê? Curar. E quando eu for curar, eu não vou só curar aquele meu braço que ficou machucado. Eu vou curar aquele mal que fizeram para mim lá dentro. Mas também, quando eu ver o outro, por algum motivo da vida, tropeçar, eu não vou falar, ele tropeçou. Não vou fazer igual história de Mônica e Cebolinha. Né? A gente vai olhar e vai falar, Jesus, toma conta. Precisamos muitas vezes nos reprogramarmos no nosso entendimento e análise diante de determinados fatos. Nós estamos vivendo no mundo, num momento de remédio amargo, de transformação, para que tenhamos um porvir melhor. Nós já viemos preparados, mas esquecemos. Nós estamos com o passaporte para o mundo de regeneração na nossa mão, mas ainda fazemos questão ainda de segurarmos esse passaporte, de ainda prejudicarmos esse favorecimento dessa decolagem, né? Nós precisamos tirar das lições que nós somos o ser e não o ter, né? Santo Agostinho traz para nós o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então eu tenho que me conhecer, mas às vezes é difícil. Mas às vezes eu já percebo que eu estou assim, não estou legal. Faço um atendimento fraterno, peço um passe, né? Vou um terapeuta na terra, médico da terra. Recurso existe, gente. E quem tem um pouco mais do que é necessário tem por obrigação amenizar daqueles que não têm condição. Precisamos nos ver como um novo começo, onde temos que melhorar, onde temos que orar acima de tudo. Não é dizer que nós não temos momentos difíceis, aflitivos. Todos nós, pelo amor de Deus, temos, né? Porque somos espíritos em evolução, mas temos que compreender, cultivar pensamentos bons, bons sentimentos e auxiliar o próximo e exercermos a fé. Sabemos que Deus, como Pai, não deixa nenhum barco à deriva e com certeza teremos momentos melhores. Temos que ter atitudes proativas diante da vida e dos momentos. Vou trazer uma coisa rápida e ler um pedaço do Evangelho, um pedacinho só para nós terminarmos. Naquele avião que caiu na Indonésia, naquele avião que caiu na Índia, foi na Índia, aquele avião caiu em cima da escola, de uma faculdade de medicina, justamente, e onde o pessoal estava no refeitório, né? Ele decolou e caiu. Uns 100 e tantas pessoas, que saiu uma pessoa viva dali. Ele simplesmente explodiu. Como é que ele saiu vivo? Né? Então, tem vim acompanhando no Face a história de um pai. Esse paizinho trabalhou 6 anos seguidos porque ele queria dar para a família uma vida boa em Londres. Então, primeiro eu vi a foto, depois eu falei, isso para mim não tem valor. Mas depois eu vi toda a notícia e o filme, eles mandando, foi filmado, eles mandando para a família, eles dentro do avião, todo mundo feliz. O pai, a mãe era médica, o pai falou a profissão, vocês me perdoem,
E do lado de lá do avião estavam os 3 filhos, os gêmeos, 2 meninos e uma maiorzinha. Só que todos pequenos. Então ele mal viu o crescimento dessas crianças. Ele ficou simplesmente 6 anos naquela de trabalhar e mal via as crianças, voltava para o trabalho, mal via as crianças, para que eles fossem todos morar em Londres por uma vida estabilizada. Ele conseguiu o dinheiro, aonde ele iria morar, tudo. O avião caiu com todos eles. Com todos eles. A esposa, inclusive, era médica. Então a gente vai vendo o seguinte: o que é? É uma desgraça aquilo? Foi uma desgraça? Não. Com certeza, acredito, com certeza, quem sou eu? Acredito que estejam todos juntos. Ele fez o melhor que ele pôde, ele se comprometeu em dar o melhor para aquela família, né? Mas muito, muito felizes eles estavam. Mas não houve oportunidade. E mais um saiu vivo, né? Não daquela família, mas um homem saiu vivo. E por que ele saiu vivo? Qual é a missão dele ainda? Por que ele não morreu naquele acidente? Então são coisas que a gente tem que saber separar, né? Não reside nas dificuldades e nas provações materiais a verdadeira desgraça, e sim na ausência de progresso espiritual e na falta de moralidade, que nós estamos vendo muito no mundo. A falta de moral. Qual é a moral que eu estou passando para o meu filho? Qual é a moral que eu estou passando no meio do meu trabalho? Qual é a moral que eu estou passando na rua diante do próximo? Para terminar, gente, que avançamos 2 minutos, eu vou pedir a liberdade só de fechar aqui com uma passagem do Livro dos Espíritos. Nada disso, do Evangelho segundo, estou com o Livro dos Espíritos na cabeça. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis, observai os pássaros do céu. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças o consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura, não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado à sua altura? Porque vos inquietais também com a vestimenta. Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo que hoje existe, que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Assim faz os pagãos, que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã
se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta seu mal. Graças a Deus. A gente vai fazer a leitura do livro Fonte Viva, lição 169. Busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam os remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupido desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol, radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Graças a Deus, agora chegou o momento do passe. Os médios podem se direcionar, apagando as luzes. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor e de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos, e acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe, graças a Deus. Agora a gente vai ler a reflexão de Emmanuel. Emmanuel nos brindou com essa página, com o intuito de levantar os ânimos daqueles e daquelas que possam estar desanimados, decepcionados, sem força para continuar. Nossa experiência aqui na Terra não é apenas física, mas também uma oportunidade de crescimento espiritual, aprendizado e evolução. É uma visão que valoriza cada momento como uma etapa importante na nossa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Sejamos como a lagarta, que num processo de transformação se torne uma bela borboleta. Tudo que nos acontece deve servir como oportunidade de crescimento, como Emmanuel nos fala nesta mensagem, ora refletida. Em outra mensagem dele, intitulada Sempre Adiante, contida no livro Caminho, Verdade e Vida, ele corrobora esse pensamento. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que sabem aproveitar o ensejo
de elevação em sua essência legítima. Em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeitos, item 11, Jorge, Espírito Protetor, nos disserta sobre o cuidado concomitante que devemos ter com o nosso corpo e a nossa alma. O desânimo é uma sensação natural que todos nós enfrentamos em algum momento. Ele costuma surgir quando nos deparamos com dificuldades, obstáculos ou quando os resultados não acontecem como esperávamos. Apesar de ser uma emoção desconfortável, o desânimo também pode ser uma oportunidade de reflexão e crescimento, ajudando-nos a entender melhor nossas emoções e a buscar novas forças para seguir em frente. Lembre-se que os momentos de desânimo são temporários e com apoio, paciência e uma atitude positiva, é possível superar esses momentos e retornar no caminho com mais força e esperança. Que nós tenhamos em vista que a nossa verdadeira vida é a espiritual, desprovida do corpo físico, e que Allan Kardec intitula de A Vida Futura e disserta sobre o benefício de vivermos focados nela. Que sejamos confiantes, mesmo nas maiores adversidades, pois tudo pode ser utilizado como uma ponte ascensional para a vida melhor, espiritualmente falando. Nessas oportunidades são testadas a nossa capacidade de olhar o próximo tão necessitado como nós, e muitas vezes até mais que nós, e de compreender que estamos vivendo momentos de edificação espiritual. Graças a Deus. E agora vamos nos preparar, sintonizar os nossos pensamentos com o mais alto para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. Por que se sofre na Terra? São as nossas construções, as nossas escolhas que fizemos no passado, mas que hoje o Pai nos oferece como oportunidade bendita de revermos tudo isso. Porque trazemos na nossa consciência os erros e os acertos. E Ele nos ama de tal forma que Ele nos dá todos os dias oportunidade para que nós meditemos e analisemos os nossos atos, pensamentos e sentimentos, para que a cada dia estejamos melhores. Vejamos nisso o exemplo da natureza, que nos mostra como devemos nos conduzir na vida. A árvore é açoitada pelo vento, mas ela continua ali em pé, oferecendo a sua sombra e os seus frutos. E todos nós, espíritos errantes, temos sim todas as oportunidades necessárias. Nós não podemos lamentar, porque as dores são construções do nosso passado e hoje nós estamos procurando nos libertar de tudo aquilo que nos chumba ao chão, para que elevemos o nosso pensamento e vibremos de forma melhor, nos olhando como irmãos que somos e procurando auxiliar aqueles que estão ao nosso entorno. E não é só esmola, não, mas é um tempo de ouvir aquele irmão que está com problema, procurando aliviar
o seu estresse, a sua dor. É podermos olhar o outro irmão sem julgar e sem criticar. Porque as oportunidades são muitas. Basta que estejamos atentos. E o Senhor nos ensinou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. É tão simples, mas nós complicamos a nossa vida. E muitas vezes somos infelizes por nossa própria incúria, pelas escolhas erradas que vamos fazendo através da nossa caminhada. Aí nós temos que lamentar só de nós mesmos, porque as oportunidades aí estão. Deus não fecha a porta para ninguém. E a doutrina está esclarecendo sobre como nós devemos conduzir na vida. Ela é clara e nos mostra exatamente, através da própria doutrina, relatos de nossos irmãos que erraram e que agora lamentam por não ter aproveitado. Então pensemos com carinho em tudo isso e procuremos sim fazer o nosso melhor, desejar o melhor para o próximo, vibrar por aqueles que estão ao nosso entorno, não termos inveja de nada, não cobiçarmos aquilo que o nosso irmão tem. Para que se lamentar? A cada dia basta o seu mal. Por que procurarmos empecilhos na nossa caminhada? Se temos todas as ferramentas nas mãos e depende de nós fazer o bem, praticar o bem, desejar o bem. E assim, meus irmãos, que Deus possa dar a cada um de vós lucidez e discernimento e sabedoria para as escolhas necessárias. Porque o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Pensemos nisso com carinho. E que Deus envolva todos vós no seu amor e na sua paz, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao nosso Mestre Jesus. Felizes estamos por participarmos de mais uma tarde do estudo do Evangelho na Casa do Caminho. Agradecidos, sim. A palavra é gratidão por essa oportunidade. Que todos sejam abençoados, que possamos voltar para nossas casas, debaixo da tua proteção, no teu amparo. Que assim seja, graças a Deus.
Música